Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas aqui da Mega Maratona de Revisão Exatas para o Enem de 2025. Eu sou o professor Gabriel Grechuski e hoje nós vamos trabalhar o assunto de juros e porcentagem. Se você tem alguma dificuldade com esses temas, cola aqui comigo para você fechar todas as brechas para sua prova. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre porcentagens, juros e proporções. Assunto esse que não cai, ele despenca na tua prova do Enem. Então é muito importante você saber o que é porcentagem, o que é juros e algumas questões ali também de proporções, beleza? Então vamos começar por porcentagem, um assunto simples, direto, fácil e rápido que você vai pegar muito rápido aqui também. Fala o seguinte, ó, o que é a porcentagem? Nada mais é do que um mapeamento de valores para um valor inteiro, né, para um intervalo aí que vai de 0 a 100. Então, o nosso 0% até o 100%. Esse valor em decimal a gente vai ver depois que ele vai de 0 a 1, na verdade. E aí eu já vou te explicar o porquê. Mas por que o nome porcentagem? Por que a ideia de mapeamento? A ideia é a seguinte, vamos pensar aqui nesse desenho, nesse próprio desenho que eu coloquei aí. É um retângulo, né, que foi dividido em 4 partes. O que você está vendo aqui é uma parte preenchida, né, e 4 partes que não foram preenchidas. Então nós podemos primeiramente pensar aqui na ideia de uma razão, tá? Partes preenchidas sobre partes totais, né? Vamos colocar dessa maneira. Então perceba que nós temos aqui uma parte que foi preenchida das 4 que nós temos disponíveis, ok? 1/4 é a fração que representa as partes preenchidas aqui. Bom, se a gente transformar isso aqui para decimal, basta a gente dividir o 1 pelo 4, nós vamos chegar num valor de 0,25, ok? Esse valor aí é decimal. E para chegar na porcentagem, a gente vai ter que transformar isso aqui para um espaço onde nós tenhamos aí como maior valor o 100. Então, ou seja, nós vamos ter que multiplicar por 100. E aí nós damos origem ao valor 25%, né? A gente coloca esse símbolozinho para representar aí a porcentagem. Bom, nós temos aqui formato fracionário, vamos colocar aqui fracionário, obviamente dado por uma fração, né? Formato decimal, e o formato percentual, vamos colocar ele aqui, ó, percentual, que é esse último aqui que é dado para nós, tá? Então perceba que nós temos 3 jeitos diferentes de mostrar a nossa porcentagem. O valor de 0 a 100 que está colocado aqui para vocês é referente ao valor no formato percentual. E o de 0 a 1 aqui é em relação ao formato decimal que nós estamos falando. Então, se 0% é 0, 100% vai ser o nosso número 1, ok? Logo, então, 25% é 0,25, 90% é 0,90 e por aí vai, tá? Bom, a grande chave aqui desse exercício, desse conteúdo aqui, é nós entendermos que para título de conta, para fazer cálculos em si, a gente não vai usar o formato percentual. A gente utiliza ele apenas como forma de exibir dados, exibir informações lá no final de todas as coisas. Para fazer as contas, nós vamos utilizar aí formato fracionário e também o formato decimal, ok? É importante a gente elencar essa diferença dos formatos aqui da porcentagem, tá? Então vamos lá, vamos trabalhar primeiro aí uma porcentagem de valor. Primeiro vamos trabalhar aqui alguns exercíciozinhos bem bobinhos, depois a gente vai incrementando aí com exercícios mais práticos do Enem, tá? Então calcule aí 15% de 300. Como que você faz isso? Você vai pegar o 300 e vai fazer vezes 15%. Só que lembra que 15% nós não podemos usar desse jeito. Nós temos que usar no formato ou fracionário ou decimal. Eu te ajudo a converter isso aqui para fração muito fácil. Ó, você põe 15 e divide ele por 100. Então 15% é 15 sobre 100, 30% é 30 sobre 100, 45% é 45 sobre 100, tá? Então sempre dessa maneira. Então você pode aqui, obviamente, né, cancelar os zerinhos de baixo, sobrou para nós 3 vezes 15, que é 45. Então, sei lá, se a situação coloca ali que um produto custa R$300 e a pessoa vai ganhar 15% de desconto para pagamento à vista e pedir quantos reais, né, vai ser o desconto, vai ser um desconto de R$45, beleza? Super de boa, super tranquilo, né? Vamos pegar agora aqui uma outra situação, ó, que um valor representa, tá? Olha o exercíciozinho aqui, coloca assim, João comprou um carro por R$20.000 e o vendeu por 22 mil. Quantos por cento João teve de lucro em relação ao valor investido? Então vamos lá, ele investiu 20 mil.
e ele lucrou 22 mil. Então qual que é a diferença aí? Ora, 22 menos 20, a diferença é 2 mil. Ok? Fácil isso, ninguém contesta esse negócio. Beleza, a diferença é de 2 mil. Agora, em relação ao 20, quanto que esse nosso 2 vai representar em porcentagem? Como que você faz para descobrir isso? Bom, você vai escrever no formato fracionário primeiro, né? Então, 2 mil reais dos 20 mil no total. Nós vamos ter aí uma simplificação, né? Podemos dividir os dois valores aqui por 2. Vamos ter 1 sobre 10. E isso aqui é igual a 0,1, né? 0,1. Para passar para a porcentagem faz vezes 100. E aí nós vamos ter um total de 10%. Então, em relação ao valor que ele investiu, ele teve aí um lucro de 10%, tá? Então, é assim que a gente calcula a porcentagem. Então, repara que no primeiro exemplo aqui, a gente multiplicou pela porcentagem. Nesse caso aqui, a gente vai dividir, tá? E aí nós podemos colocar aqui uma formulazinha que é bastante importante de saber. Porcentagem vai ser igual a parte dividida pelo todo, ok? Sempre calculado dessa maneira, e aí vezes 100 para você ter em porcentagem, tá bom? É importante a gente considerar assim. E aí, obviamente, você pode brincar com essa fórmula, né? Você pode passar o todo para o outro lado, você pode colocar assim, ó, todo é igual a parte sobre a porcentagem vezes 100, tá? E por aí vai, enfim, você pode brincar com essa formulazinha aí, beleza? Vamos pegar então uma questão mais prática aí do Enem e vamos analisar a situação. Uma escola realizou uma pesquisa entre todos os seus estudantes e constatou que 3 em cada 10, vamos escrever isso, 3 em cada 10, vamos já apontar aqui para a porcentagem, ó, isso aqui vai ser 0,3, que vezes 100 vai dar 30%, beleza? Calma, não vamos assinalar nada ainda, vamos ler o resto do exercício. Estão matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira. Em relação ao número total de estudantes dessa escola, qual a porcentagem representa o número de alunos matriculados em algum curso extracurricular de língua estrangeira? Ó, então a gente já tem a resposta na mão aí, 30%, tá? Então repara como é fácil, 3 em cada 10. Então o que ele está falando? 3 de 10. Então parte 3 pelo todo 10, tá? De cada 10. Fechou? Assim a gente calcula a porcentagem de qualquer coisa, meu irmão. Vamos lá. Eu quero interromper a sua aula agora só um minutinho para te dizer que os materiais dessa aula estão disponíveis para você aqui embaixo no link da descrição, para você poder baixar na íntegra todos esses materiais que eu estou usando aqui. Além disso, tem um material exclusivo para você que quer revisar as fórmulas de áreas e de volumes para a tua provinha do Enem. Então corre lá e garanta o seu material, ele é totalmente de graça, é só você clicar no link e baixar o seu material. Valeu? Boa aula aí, hein? Vamos para juros agora e vamos trabalhar com esse carinha aqui de uma maneira bem rápida também, porque o Enem adora cobrar uma coisinha ou outra sobre juros, tá? Vamos lá, juros simples é a primeira parte aqui, é os juros que vai incidir sobre apenas o capital inicial investido. Vamos desmistificar o que essas palavras querem dizer, tá? Então J é o juros, vamos colocar lá juros. O C é de capital. Esse capital é o valor inicial investido. Vamos pensar assim, ó, que você está comprando um carro e, sei lá, esse carro custa 50 mil reais, mas você vai pagar uns juros porque você vai pagar parcelado. Esse 50 mil é o seu capital, é em cima desse valor de 50 mil que serão calculados aí os juros, tá? O I é a nossa taxa, beleza? Geralmente ela vem em porcentagem, aí de novo aqui você não pode usar o formato percentual, você tem que usar fracionário ou decimal, e o T é o nosso tempo, tá? Tempo. O mais importante é que a taxa e o tempo estejam na mesma cronologia, digamos assim. Se a taxa for de, por exemplo, 2% ao mês, o tempo tem que estar em mês, tá? É importante isso. Ou você passa a taxa para outro valor, ou você passa o tempo para mês também. Tá bom? Então, entendida a formulazinha aí, ok? Então, juros que incidem apenas sobre o valor inicial do capital. Esse é o nosso juro simples. O que nós precisamos lembrar é o seguinte, uma palavrinha que a gente vai chamar de montante, é o valor final, quando você juntar o capital mais os juros. E aí aqui vamos pensar numa poupança. Vamos imaginar que você colocou lá R$1.000 na poupança e você deixou lá uma taxa de 1% ao mês, então vamos colocar aqui, ó, 1%, e aí você deixou por, sei lá, para ficar fácil a conta aqui, 10 meses, tá? 10 meses, beleza. Quanto que vai ser os juros dessa aplicação? Então, os juros vai ser dado por
1.000 vezes 1, que é 1.000, vezes 10, que vai ser 10.000, né? Então nós vamos ter lá 10.000 dividido por 100, corta os zeros aí, né? Vamos ter então R$100 de juros que você ganhou aí nessa sua aplicação. O montante é justamente a junção desses juros, 100, mais os 1.000 de capital que você tinha inicialmente. Porque no final do período você não vai ter R$100 na sua conta, você vai ter 1.100. Então, os 1.000 iniciais que você colocou, mais os juros que você ganhou no final da aplicação, tá? E é óbvio se a aplicação for de juros simples, né? É importante a gente ressaltar isso aqui. Então, 1.100 é o nosso montante. O montante é isso, é a soma do capital mais os juros, beleza? Vamos pegar um exercíciozinho aí que fala sobre isso, ó. Quanto rendeu a quantia de R$1.200 aplicados a juros simples? Então já vamos colocar aqui, ó. Juros é igual a 1.200, já vamos montando essa relação aí. Aplicados a um juros simples com taxa de 2%, então 2 sobre 100, né? Lembra como que escreve porcentagem em fração. Ao mês, no final de 1 ano e 3 meses. Olha o perigo aqui, ó. 1 ano e 3 meses, só que a taxa está em mês. Então você precisa passar tudo isso aí para meses. 1 ano é 12 meses, né? E mais 3 meses ali que ele coloca, então no final são 15 meses. Vamos colocar aqui o 15, beleza? Cortamos esses dois zeros com esses dois zeros. Vamos ter aí então 12 vezes 2 vezes 15. 2 vezes 15 a gente sabe que é 30. E 30 vezes 12, nós vamos ter aí um juro de R$360. Se a gente for calcular o montante, nós vamos ter então os 1.200 de capital inicial, mais os 360 de juros, vamos ter então um final de R$1.560. Beleza? Esse exercício não é do Enem, mas é só para a gente aplicar um pouquinho de juros simples de maneira mais direta e a gente visualizar o uso da formulazinha, tá? Você não pode esquecer que a fórmula é J-CIT, tá? Tudo multiplicando, ó. Então, juros é igual a capital vezes I vezes o tempo, J-CIT. Então agora indo para outra parte, que é o estudo dos juros compostos, nós vamos ter aí um juros que vai incidir sobre o próprio juros em si. Para isso, vamos imaginar o seguinte, ó. Vamos colocar aqui a nossa canetinha. Imagina o seguinte, ó, que você colocou R$1.000 numa conta para render a 1% ao mês. Então, no primeiro mês, você colocou os R$1.000, não tinha nada de juros a ser alocado aí para você. No segundo mês, foi cobrado, então foi taxado para você 1% desses R$1.000. Então, 1% de 1.000 é 10. Então, você tem agora na sua conta R$1.010. Beleza? Então, os juros incidiu sobre o capital inicial. No terceiro mês, agora, os juros não vai incidir mais sobre os R$1.000. Vai incidir sobre os 1.010. Ou seja, 1% aí vai dar 10,10, né? R$10,10. Então, você vai ter agora na sua conta R$1.020,10, beleza? Então repara o seguinte, ó, esse juros do segundo mês incidiu sobre os R$1.000 iniciais, os juros do terceiro mês incidiu sobre o montante final, né, que é o capital mais os juros que foi determinado no segundo mês. O quarto mês agora, os juros não vai ser mais calculado sobre o segundo mês, mas sim sobre o terceiro, e assim sucessivamente. Essa é a ideia dos juros compostos, é assim que funciona os juros que é aplicado no mercado real. Beleza? Então a formulazinha que é dada é essa aqui para nós, ó, montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo de aplicação. De novo aqui, tempo e taxa precisam estar no mesmo tempo, tá? Eles precisam ter aí, por exemplo, se a taxa é mensal, o tempo precisa ser meses. Se a taxa é anual, o tempo precisa ser anos para dar tudo certo e tudo se encaixar aqui muito bem. E é sempre bom lembrar que o montante é igual a capital mais os juros, ok? Vamos pegar uma questãozinha então do Enem de 2000 e vamos ver como é que funciona isso aqui na prática, tá? Fala o seguinte, ó. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os descontos possíveis, é de R$21.000. E esse valor não será reajustado nos próximos meses, então ele não vai ter aumento aí, nem diminuição esse valor, vai ser R$21.000 nos próximos meses. Ele tem R$20.000 que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês. Então vamos montar essa regrinha já, ó. Montante é igual aí ao nosso capital, né, que vai ser de R$20.000, ele vai investir, vezes a nossa taxa, né, 1 mais a taxa que é 0,02, elevado ao nosso tempo. Então vamos tentar reduzir um pouquinho essa fórmula, ó. Nós vamos ter aí que o montante então é R$20.000 vezes 1 mais 0,02 vai ser 1,02, né? Elevado a t. Então essa formulazinha aqui é a que nós temos até agora. Aí ele fala o seguinte, ó.
E ele escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. Para ter o carro, João deve esperar, e aí nós vamos ter que determinar esse tempo. Como o exercício não forneceu o valor de log, de nada aqui, não vai dar para a gente tentar calcular esse tempo. Então a gente vai testar esse tempo, colocar alguns valores aqui para a gente ver se a gente chega nesse resultado, tá? Então vamos reservar essa nossa formulazinha aqui em cima, ó. 20 mil reais vezes 1,02 elevado a t. Então é isso aqui que a gente vai usar nesse primeiro momento, tá? Eu vou apagar aqui embaixo só para a gente ter um espacinho aqui para fazer as contas. Bom, então vamos primeiramente aí vamos primeiramente colocar aqui 2 meses de aplicação, tá? Vamos, sei lá, tô chutando aqui. Então vamos considerar que o t vale 2. Então o que nós vamos ter aqui, ó? Nosso montante igual a 20 mil vezes 1,02 elevados a 2. Bom, você vai ter que fazer essa conta aqui, vai ter que perder um tempinho aí. Nós chegamos no resultado aqui de 1,0404, beleza? E aí fazendo isso aqui vezes 20 mil, nós vamos ter aí um total de R$ 20.808 reais, beleza? Não chegou ainda no que ele queria, que era 21 mil reais. Então não vai ser dois meses, né, de aplicação, vai ter que deixar um pouquinho mais. Vamos então refazer essa conta aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos apagar aqui. Vamos agora considerar então que o nosso tempo valha 3 meses, tá? Vamos supor que ele deixou aqui por 3 meses rendendo, ok? Então vai ser elevado a 3 aqui no final das contas. Se a gente faz 1,02 elevado a 3, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó, 1,061208. Nesse cara aqui. Infelizmente você vai ter que perder um tempinho fazendo esse tipo de conta, né? E aí multiplicando os dois aqui, né? Multiplicando 20 mil por esse número quebrado aí, nós vamos chegar em 21.224,16. Beleza? Ó, chegou no que ele queria, 21.224. Então são 3 meses, né? Então vamos lá, ó, marca a letra B aí, né? Só que não, cuidado, ó, cuidado. Você já achou que a gente ia marcar errado aqui, né? Relaxa aí. Olha aqui, ó. Ele fala o seguinte, são 3 meses, beleza, só que ele falou aqui, ó, que na letra B, que vai ter a quantia exata. Não, vai ter um pouquinho mais. Então olha a letra C, ó, 3 meses e ainda sobrarão aproximadamente R$ 225 reais. Vai sobrar 224 e uns quebradinhos, né? Então resposta certa aí, letra C, beleza? É assim então que a gente vai aplicar os juros compostos aqui quando o estudo for direcionado para o Enem, beleza? Bom, meu querido, minha querida, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esse tema que é muito importante para a sua provinha do Enem. Não se esquece que o link dessa playlist com todas as aulas também está aqui na nossa descrição, beleza? E volto a reiterar o convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas aí, para vocês terem uma boa prova. Fechou? Até a nossa próxima aula e um grande abraço.